existe essa via, né, do movimento autêntico através do acaso, de você estar muito atenta aos seus alunos, às suas alunas, e você perceber e conseguir captar aquela movimentação autêntica super especial. E a partir dali você conseguir criar um movimento só da pessoa e dizer, olha, você acabou de criar um movimento super legal, isso é bom, isso é muito interessante, isso é gostoso. E existe também outras vias, outras formas de criação desse movimento, formas mais técnicas, né? A gente tem maneiras de trabalhar que estimulam a criação de formas corporais específicas ou de fluxos de movimento específicos. Tudo isso, né, das duas formas, eu acredito que a segunda forma, que é essa maneira um pouco mais técnica de criação de movimento, ela é ideal para pessoas que já são iniciadas nos aéreos, né, de maneira geral, na lira ou no tecido ou em outro tipo de aparelho. Mas a forma espontânea, ela é muito especial, ela tem ela tem uma energia muito transformadora. Quando uma pessoa que é iniciante chega e você identifica que ela acabou de criar um movimento novo sem nem saber. Então, é uma tarefa, né? É uma obrigação, eu acredito, do professor e da professora identificar esse presente que foi criado, que foi dado ali, porque eu acho que são presentes quando surgem, essas coisas acontecem. E transformar esse presente que foi criado ali, essa sinergia entre professor e aluno, ou entre aluno e aparelho, e avisar para a pessoa, informar para ela, olha, você acabou de fazer uma grande coisa aqui com o seu corpo, com a história do seu corpo, com todas as coisas que aconteceram no seu corpo até aqui, você trouxe pra gente e você criou uma coisa nova e uma coisa linda, e isso faz parte da sua história, isso faz parte da forma como você se movimenta, e a gente acha isso muito legal. Então, acho que é gratificante para os dois lados quando a gente consegue trabalhar com o corpo dessa forma, quando a gente consegue identificar como é que cada pessoa se movimenta e quando a gente consegue transformar tudo isso em uma bagagem para aquela pessoa e uma bagagem para a gente também, porque quando a gente abre a porteira da criação de movimentos, da criação de sequências ou da criação de todos os tipos de coisas loucas que você consegue fazer com o seu corpo, você também, como criadora e como professora, você também está se beneficiando de aprender coisas novas e de ver o processo de criação. É um grande privilégio poder assistir o processo de criação de alguém, ver essa energia criativa, que é uma energia criativa, ela pode servir para vários ofícios, inclusive para o pior deles, que seria a gente gastar ou desperdiçar ela criando situações que são nocivas a nós mesmos. Mas quando a gente vê a nossa energia criativa bem empregada dentro de um processo de produção de material artístico ou de produção de material técnico, a partir do nosso movimento espontâneo, é muito legal a gente fazer isso e a gente acompanhar outras pessoas trabalhando nisso, né? Conseguindo alcançar esses processos. E dentro do trabalho com o movimento autêntico, eu creio que esse é o fim, esse é o objetivo, né? Dessa criação individual, também se integrar a uma criação coletiva. Claro que sempre é possível trabalhar individualmente, explorando o movimento autêntico em números individuais ou em apresentações e qualquer outra forma de expressão artística, performances, etc. Mas particularmente eu me atraio bastante pela criação do coletivo, porque eu penso dentro também do que o Stanley Kellerman fala. Ele fala muito sobre isso. Ele fala que a gente precisa passar por fins, a gente precisa encerrar processos, e nesse momento que a gente está encerrando os nossos processos, a gente está lidando com coisas que não nos servem mais ou sentindo sofrimentos
sobre coisas que não nos servem mais. Depois disso, a gente começa a entrar no lugar chamado middle ground, que é a terra do meio. E nesse momento, a gente começa a aprender, a absorver coisas como uma esponjinha. Coisas em livros, coisas no mundo, coisas na nossa espiritualidade. A gente começa a absorver muitas coisas. E depois disso, a gente começa a entender que a gente pode pegar essas coisas que a gente está absorvendo e colocar elas para dentro de nós de uma forma mais permanente. E que na terceira etapa, que é a etapa da formação, a gente já deve estar preparado para compartilhar essas coisas. Então a gente passa por um processo de um fim de alguma coisa e a gente fica triste porque a gente não quer desapegar daquilo, porque é difícil se movimentar dessa nova forma, ou é difícil viver esse novo emprego ou essa nova situação de vida, mas a gente percebe que aquilo não nos faz bem, tá? E aí depois a gente fica num processo de incubação ou de adaptação, se acostumando àquilo, e a gente até começa a gostar daquilo. E a querer ficar naquela terra do limbo, naquela terra do meio, sem definir nada direito, porque a gente só tá aprendendo. A gente tá com o coração aberto, recebendo coisas novas. E aí a gente abraça essas coisas de uma forma um pouco não definitiva, porque a ideia do Kahneman é que o corpo se transforma. A gente abraça essas coisas que a gente aprendeu e aí a gente compartilha. E aí a gente vira a unidade dentro com outras pessoas. A gente vive uma unidade com outras pessoas que pensam da mesma forma ou que passam os mesmos processos que nós mesmas, ou que talvez precisem de um auxílio, e por estarmos mais fortes, né, depois desse momento, de acordo com Kahneman, seria o nosso momento de contribuir socialmente, né? Seria nessa etapa da formação. E é muito interessante essa analogia do Kahneman, porque eu acho que ela casa muito com a forma como a gente se movimenta autenticamente no aéreo, de uma forma bem pragmática. Então, assim, muita gente chega lá para fazer as aulas e com ideias muito negativas a respeito do próprio corpo. Existem essas ideias de que o corpo não serve, de que ele não tem elasticidade suficiente, de que não há força nos braços. Essa é uma das coisas que a gente mais escuta. Nossa, mas eu não tenho força no braço para fazer isso. Nossa, mas eu não tenho elasticidade suficiente para fazer isso. E a gente fica nessa conversa de que o seu corpo é bom o suficiente da forma como ele está, do jeito que ele está, para poder entrar. É o passaporte de entrada nesse ending, nesse final, para dizer para a pessoa, olha, você precisa se desfazer dessa ideia que você tem a respeito do seu corpo, certo? E aí é o começo desse ending. A gente vai colocar essa nova ideia à baila para as pessoas pensarem a respeito dela, sobre como é que eu preciso me desfazer disso. Eu preciso tirar da minha vida essa ideia de que meu corpo não serve, essa ideia de que eu não tenho força, essa ideia de que eu não sou boa o suficiente, que está atrelada àquilo que a gente conversou lá no começo, de que o corpo precisa ser magro, precisa não ter manchas, precisa ser de uma cor específica, precisa ser assim ou assado. E isso é o momento do ending, é difícil. As pessoas entram em luto nesses momentos de simplesmente destravar a ideia e dizer para o meu corpo que ele pode, que ele faz. Nossa, é muito difícil. Eu estava lendo hoje alguma coisa sobre um depoimento de uma menina dizendo que sempre que ela era elogiada por alguém que diziam para ela que ela era bonita, ela se sentia que estavam enganando ela. Ela tinha essa sensação de que as pessoas estavam enganando, sabe, sendo enganosas, sendo mentirosas com ela. Então, desfazer isso. E ela dizia que ela não sabe como é que vai ser, quanto tempo vai durar para ela conseguir desfazer isso, que é um grande trauma que ela tem da infância dela. E que isso traz, quando ela é elogiada, isso traz uma sensação de engano. Então,
A gente consegue ver a descrença no rosto das pessoas quando a gente diz, não, você tem sim a força no braço, porque é uma técnica e todos têm, todos conseguem fazer em qualquer nível, de qualquer forma. Então, a gente sabe que a pessoa, quando há essa descrença, e muitas pessoas, e a maioria das pessoas tem essa descrença de que não vão conseguir fazer, né, o aéreo, fazer as práticas aéreas. A gente sabe que essas descrenças, elas têm a ver com traumas e com sofrimentos e com coisas que aconteceram. E que não dá pra desfazer tudo rapidinho, não dá pra simplesmente, vamos resolver essa situação, vamos resolver essa questão. Né? Não é assim. É um longo processo, o processo do fim, o processo do ending, assim, de finalizar essas ideias e colocar outras novas ideias no lugar. Mas eu acho que o aéreo, ele tem uma potência muito grande nisso, uma potência transformadora muito grande, porque você pode não acreditar no seu corpo, e a gente começa a conversar sobre isso bastante, mas o seu corpo, com a insistência, ele te mostra que você estava errado no final, que você tinha força, que você se não tinha força, se você achava que não tinha, a força se criou ali, e aquilo apareceu, e aquilo agora faz sentido. Então, é muito interessante pensar a partir dessa teoria do Kellerman sobre as etapas, associando ao aéreo. Afinal de contas, é um livro e uma teoria sobre o movimento somático, na verdade. E essa ideia do começo pelo ending, para mim, faz muito sentido. Lembra de luto, lembra de rompimento, com padrões e com coisas que não nos servem mais. Então, entrar no ending de alguém é o que um instrutor de aéreo precisa fazer logo que ele comece a trabalhar, né? Com aquela pessoa, partindo do pressuposto de que é alguém que nunca teve contato com aéreo, e de que é alguém que tem uma história um pouco mais complexa com o próprio corpo, porque com pessoas que já tiveram contato com aéreo, os endings, né, esses processos de luto são outros. São mais complicados de identificar e às vezes as pessoas já até passaram desse momento, hoje vão entrar em um novo momento. E aí a gente precisa ter muita sensibilidade para identificar esse ponto de fim de cada pessoa. Dentro dessa teoria do Kellerman, esse momento de girar a chave, de encarar o fim de alguma coisa, ele tem um trecho bem interessante desse livro dele, que fala: devido à pouca compreensão que temos do nosso processo biológico, frequentemente nos experienciamos como vítimas do impulso vital contínuo do corpo para reformular-se. Como não fomos ensinados a como viver e participar dos picos emocionais, dos desejos mutantes e exigências crescentes de nosso processo vital, frequentemente encaramos com horror as transições de nossa vida. Perdemos as oportunidades que nos são proporcionadas pela nossa habilidade de mudar e formar. Então, é bem interessante isso, porque a gente percebe dentro do processo pedagógico muita resistência de algumas pessoas em mudar. Você percebe que o corpo daquela pessoa consegue fazer várias coisas, ele tem uma força imensa, mas há uma dificuldade extrema em transformar o padrão de movimentação. Então é como se aquela pessoa ela resistisse em entrar num processo de ending, né? Ela desistisse de entrar em um processo de finalizar alguma coisa, de encerrar alguma coisa. E a gente a gente precisa se colocar numa posição de evitar essa vitimização, porque acontece da pessoa dizer, mas eu não consigo, mas o meu corpo não é forte o suficiente, mas eu sou inferior às outras pessoas conseguem mais do que eu. O que a gente não pode fazer é se envolver nesse processo, se deixar mergulhar junto com a pessoa nessa ideia de que o corpo dela não é capaz e de que o corpo dela não consegue fazer. Até porque é mais fácil que a gente entre nesse ciclo e nesse círculo, porque é um círculo, é um vício e é um padrão de comportamento social.
Da gente pensar que um corpo gordo, ou que um corpo velho, ou que um corpo rígido, ou sei lá o que, sabe? Não consegue executar determinados movimentos, ou fazer determinadas coisas, ou seguir uma técnica específica. Então, se a gente não toma cuidado como instrutor, como instrutora, a gente perde a oportunidade, a gente mergulha nesse sentimento junto com aquela pessoa, e na nossa mente a gente começa a inferiorizar aquela pessoa, achar que ela realmente não consegue, que ela não leva jeito para aquilo, ou que ela não se dedica o suficiente, que ela não é esforçada. O que a gente precisa seguir continuamente fazendo é estimulando esse ending, é estimular esse fim desse pensamento, desse comportamento, e através de técnicas, né? A gente não é só assim, uma boa conversa e uma boa escuta, ela é importante, mas se a gente consegue mudar o foco desse tipo de pensamento para outras coisas, quebrando o movimento em movimentos menores, por exemplo, ou conversando bastante sobre a importância de padrões respiratórios para a execução de movimentos específicos, se a gente começa a entregar bastante técnica para aquela pessoa, a ensinar a técnica de uma forma mais didática, muito mais didática, a trabalhar com jogos de empatia entre aquela pessoa e as outras pessoas que estão no espaço, integrar a pessoa, contar histórias parecidas com a história daquela pessoa. Então, a ideia de sensibilizar a pessoa para aquela mudança necessária, mudança que é boa para ela, né? Uma mudança de passar a entender e acreditar nos próprios processos. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar no processo daquela pessoa para que ela acredite também. A gente não pode de jeito nenhum cair nesse ciclo vicioso de que de fato aquela pessoa não consegue, de fato aquela pessoa não pode. E justamente por isso que as escolas mais tradicionais de circo, elas não aceitam pessoas com menos de 30 anos, por exemplo. Você não vê pessoas gordas, você não vê pessoas fora do padrão. E não só nas escolas de circo, né? Assim, bailarinas, existem, né? Essa conversa de que bailarinas só começam muito cedo, né? E que a vida útil de trabalho delas termina muito tarde. Ou muito cedo também. Mas tem os transgressores aí, né? Se for assistir As Lindezas de Pina Bausch, você vê que tem bailarinos bem mais velhos ali trabalhando, tem corpos orgânicos trabalhando. Eu, particularmente, tenho um interesse enorme pelo corpo orgânico trabalhando no processo artístico, porque eu acho que grandes presentes saem dali, grandes entregas que nenhuma técnica poderia dar conta. Não há como catalogar o movimento autêntico. E é isso que a gente precisa ter em mente, de uma forma muito firme, para poder seguir trabalhando com essa linha e seguir se alimentando e se desafiando no dia a dia e se compreendendo como parte daquela roda, né? Dessa roda de processo, e que inclui esse momento com os endings. Então, precisamos estar atentas e atentos à forma como nos colocamos dentro dessa engrenagem para essas pessoas, para essa pessoa, para aquela pessoa específica. Integrar técnicas sempre vai ajudar a incentivar esses endings. Às vezes o trabalho é desafiador, às vezes o ending ele leva muito tempo. Às vezes ele leva meses, às vezes ele leva anos para você entrar no território do encerrar, né? Do começar a encerrar, na verdade, porque o fim é um processo, né? Longo. Há primeiro a ideia de que eu não consigo, tá bom. E aí há a morte dessa ideia, né? Ao longo da morte dessa ideia, a pessoa sente saudade daquela ideia, ela é apegada àquela ideia. Então, aquela ideia vai surgir insistentemente, mesmo após a entrada no processo de encerramento de uma ideia ou de um padrão específico negativo a respeito de nós mesmos. A gente sempre vai ficar voltando aquilo. É como um pouco, para quem leu o
Mulheres que Correm com Lobos, ou para quem conhece o mito do Barba Azul e a análise da doutora Clarissa, é mais ou menos como o Barba Azul, né? É como uma força psíquica que temos dentro de cada um de nós que sabota. Ela sabota a forma como a gente progride. No caso, ela sabota o nosso progresso. Então, dentro desse processo de encerrar ciclos de coisas que não nos fazem bem, e aqui a gente está falando sobre a descrença a respeito do próprio potencial e do que se tem, do que se precisa ter para praticar aéreo. O encerramento, né, desse processo de se parar de acreditar que não se é capaz, ele pode ser longo e ele tem esse sabotador interno. Então, o que a gente coloca aqui é que o agente externo, o agente facilitador, que somos nós, professoras, instrutoras e instrutores, ele não pode entrar nessa dança da autossabotagem, sabe? De ficar com peninha da pessoa, o que não significa, de forma alguma, abusar fisicamente do que aquela pessoa consegue ou não consegue fazer. A gente sabe que os corpos são diferentes e eles precisam ser muito respeitados em suas capacidades. Então, a gente não pode permitir que alguém se machuque tentando demais ou que se martirize tentando demais, que já é um outro processo, um processo masoquista, que acontece dentro disso, eu acho. Acho que também é mais uma das cores desse processo de encerramento. E a gente tem que estar muito atenta que o